Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. O programa Momento de Reflexão de hoje será realizado em 3 blocos. O programa Momento de Reflexão é um programa para analisarmos fatos, acontecimentos e assuntos atuais e que acontecem à nossa volta, sendo do interesse da população e das famílias, analisados sob a ótica da verdade e não da ilusão do mundo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ou melhor, o Senhor Deus diz em suas escrituras sagradas, e disse Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Momento de reflexão é um momento para confrontarmos os acontecimentos sob a luz da verdade, ou seja, na visão do livro do conhecimento. O tema do programa de hoje, Momento de Reflexão, é identidade. Repetindo, o tema do programa de hoje é identidade. A pergunta para iniciarmos o nosso momento de reflexão é: qual é a sua identidade? Talvez você possa estranhar um pouquinho. Eu creio que você quer e deseja saber a verdade sobre a sua identidade, pois as pessoas não gostam de serem iludidas e enganadas. Sendo assim, nosso programa de hoje quer trazer esclarecimentos e conhecimentos sobre o assunto de identidade. No primeiro bloco do nosso programa, iremos falar sobre a sua origem. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou. Que coisa linda! Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Em Salmo 127, versículo 3, diz assim: quanto os seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Deus estava dizendo que a nossa identidade é a mesma de Deus e que nós devemos dominar sobre tudo e não deixarmos ser dominados e explorados, como acontece no nosso dia a dia. Lamentavelmente, Deus está falando que você tem uma identidade e nós estamos falando sobre a origem da sua identidade e você precisa entender isso. Sendo assim, a nossa origem é bem clara, porém o ser humano, quando se desvia dos caminhos do Senhor e busca as filosofias mundanas, que são contrárias à palavra de Deus, abrem uma brecha em suas vidas, proporcionando caminhos que parecem bons, mas o seu fim é de morte. Em Deuteronômio, dos capítulos 15 ao 28, fala sobre atitudes que proporcionam bênção ou maldição na vida do ser humano. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que temos o livre-arbítrio, pois Deus não criou robôs, mas que devemos usar da liberdade de decisões de acordo com a orientação da palavra de Deus. Então você tem liberdade, você tem o livre-arbítrio, mas você tem que tomar suas decisões de acordo com a palavra de Deus. Olha o que diz, Jesus disse em João 14, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em João 14, 14, Jesus disse, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha que coisa linda. Primeiro, há um relacionamento entre Deus e os seus filhos com Deus. Conforme a nossa atitude, nós podemos pedir o que quisermos que Deus nos concede. Para ter elo ou aliança com Deus, precisamos ser zelosos pela sua palavra, conhecê-la e praticá-la. Assim podemos encontrar diferenças entre nações prósperas e abençoadas e nações pobres e vivendo maldições há anos. Ou seja, nações e povos que vivem em constante violências, injustiças, corrupções, imoralidades, etc. São nações que não conhecem a palavra de Deus. São nações que não praticam a vontade de Deus e, sendo assim, caminham em suas próprias vontades e desejos
criando uma sociedade deprimente e caótica. Aprendemos dessa forma que a origem da nossa identidade é a mesma de Deus. Sendo assim, deveríamos desfrutar e viver o melhor de Deus nessa terra. Nós podemos viver o melhor de Deus, ou deveríamos viver o melhor de Deus nessa terra. A ordem de Deus foi dominar e não ser dominado. Vemos aqui que poderíamos estar melhor se conhecêssemos mais a Deus. Você viu, e é importante que você saiba, que a sua origem é a origem de Deus. Ele fez imagem e semelhança. Ele fez você com um propósito. O propósito é que você seja abençoado, que você tenha uma vida abençoada. Mas é necessário que você o conheça através da sua preciosa palavra e você coloque em prática, fazendo uma vida conforme a luz da palavra de Deus. Se você colocar todos os ensinamentos em prática, acredite, você terá uma vida abençoada. Porque a nossa sociedade vive momentos caóticos, porque a nossa sociedade não vive a verdade de Deus, a palavra de Deus. Nos últimos anos, nós temos visto no mundo, em especial no Brasil, uma decadência da sociedade. Porque é uma sociedade que não tem identidade. É uma sociedade que está perdida. Ela não tem direção, é como ela não sabe quem é ela. Mas você precisa saber que você tem identidade. Você nasceu e foi criado com um propósito de Deus. E o propósito de Deus é o melhor para as nossas vidas. Enquanto você está refletindo aí um pouquinho sobre esse assunto, sobre origem da identidade, vamos para o nosso intervalo e retornaremos para o nosso segundo bloco do programa de hoje com o tema identidade. Fique ligado, voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão. E o tema do programa Momento de Reflexão de hoje é identidade. Repetindo, o tema do programa de hoje é identidade. E a pergunta de hoje é: qual é a sua identidade? Talvez você esteja em dúvida, talvez você não saiba. E no primeiro bloco nós nós falamos sobre isso. Nós esclarecemos sobre a origem da nossa identidade. De acordo com a palavra de Deus, registrado no livro de Gênesis, a nossa origem é a imagem e semelhança de Deus. Dessa forma, deveríamos estar vivendo o melhor de Deus em nossas vidas. Mas isso não é o que acontece com a maioria das pessoas, sociedade e em especial com a nação brasileira. Nos últimos dias, temos vivido corrupções generalizadas, violências, injustiça, imoralidades, explorações e descasos de uma sociedade caótica. Nesse segundo bloco, queremos falar sobre identidade falsificada. Identidade falsificada. Embora nascemos com uma identidade, em alguns momentos da vida, por falta de conhecimento, ou por circunstâncias, ou por opção, livre-arbítrio, muitos decidem ter um documento falso ou uma identidade falsa. Ou seja, viver uma vida naquela que você não foi criado. Viver algo que não é para você. Chamamos de uma vida sem propósito, uma vida banal, que não acrescenta nada e não leva a nada. Mas no final, leva sim a um lugar sombrio e de tristeza e até de morte. Há dois mundos que devemos analisar e estar atento: o mundo de trevas e o mundo de luz. Também existem dois caminhos, um que conduz à perdição
e outro que conduz para a salvação. Em Provérbios, capítulo 14, verso 12, e no capítulo 16 e no verso 25, a mesma coisa está escrita e registrada. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Olha que alerta que está sendo feito para as nossas vidas. A palavra de Deus nos alerta e nos direciona como bússola. Por isso você precisa conhecê-la. Olha o que o apóstolo Paulo relata em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 32. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava direcionando e orientando os seus irmãos de Roma. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela também vale para os dias de hoje, que estão acontecendo nos dias atuais. O que os homens fazem de injustiças e iniquidades é um absurdo. Queremos destacar alguns versículos desta carta, como o 22, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Olha o que o apóstolo Paulo escreve no versículo de número 22. Dizendo serem sábios, se tornam loucos. Acreditam que estão fazendo as coisas certas, mas por ignorância da palavra de Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus, se tornam loucos. Olha o que diz o versículo de número 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é o bendito e eterno. Olha que coisa tremenda. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, servem mais aos homens do que a Deus, se entregando aos seus prazeres e ou ao dos outros, deixando serem influenciados pelo mal, pelo sistema perverso, pelo maligno e vivendo uma vida medíocre, pobre, sem propósito. Dessa forma, por algum momento, Deus os abandonou contra a sua vontade. Deus não queria, mas em algum momento Deus abandonou essas pessoas que tomam essas decisões loucas e os deixou viverem de forma dissoluta, miserável, conforme está registrado e que veremos nos versículos 26 em diante. Olha o que diz assim, no versículo 26 em diante. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo homem com homem, cometendo torpezas e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha dos seus erros. Olha as decisões, as atitudes. Identidade falsa só tem valor para as pessoas do submundo, ou seja, pessoas do mal, e que assim como acontece na sociedade atual, num determinado momento será descoberto e o seu fim será triste, de prisão ou de morte. Mas lembre-se que o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Enquanto você pensa um pouco, nós vamos refletir mais um pouquinho nos versículos adiante. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 28 em diante. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm nem a eles e nem a Deus, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Ou seja, se acham sábios, mas são loucos. Suas atitudes são loucas, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus,
que são dignos de morte, os tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. A palavra de Deus está nos orientando aqui, o apóstolo Paulo, dizendo: quem pratica essas coisas e quem apoia essas coisas erradas, são os tais que estão caminhando para a morte. E Deus não quer isso. Deus nunca desejou isso para a minha vida, nem para a sua vida, nem para nossas famílias, nem para a nossa sociedade. Deus quer o melhor para as nossas vidas, mas a sociedade, por não conhecer a palavra de Deus, trilha caminhos que o seu fim é a morte. Enquanto você reflete um pouquinho, nós estamos encerrando o nosso segundo bloco e estaremos voltando para o nosso terceiro e último bloco com o programa Momento de Reflexão com o tema Identidade. Voltamos já já. Fique ligado. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, que é identidade. Repetindo, identidade. E a pergunta de hoje é: qual é a sua identidade? Você sabe? No primeiro bloco falamos sobre a origem da nossa identidade, que somos imagem e semelhança de Deus e que fomos abençoados, criados para dominar, conforme diz a palavra de Deus. No segundo bloco, falamos sobre o que é uma pessoa com identidade falsa, ou seja, pessoas que desprezam sua origem e se distanciam de Deus, buscando e vivendo ao seu bel prazer de uma forma dissoluta e vã. Em Lucas, capítulo de número 15, dos versículos 11 ao 32, Jesus contou a parábola do filho pródigo. Vamos compartilhar dos versículos 11 ao 24. Conforme está escrito na palavra de Deus, a partir do versículo 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Olha que coisa tremenda, hein? Ele foi para um lugar e lá naquele lugar iniciou uma grande fome e ele começou a padecer de necessidades. E aí, continuando no versículo de número 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Olha que situação terrível que ele estava enfrentando, que Jesus estava contando. No versículo 17 diz assim: e tomando em si, e tornando em si, voltando a si, disse: quantos jornaleiros, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que coisa linda! E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Que coisa linda! Quando Jesus conta
essa parábola, ela estava falando sobre alguém que estava junto do seu pai, tinha uma identidade, era um filho querido, amado, tinha tudo, mas num determinado momento da sua vida, ele resolveu desprezar a sua identidade e viver dissolutamente. Mas como o nosso Deus é amoroso, e Jesus estava querendo dizer isso, que o nosso Deus é um Deus de oportunidade. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. Ele deu seu único filho Jesus para morrer no nosso lugar naquela cruz. O mesmo Deus que nos criou e nos deu a identidade para sermos feitos filhos de Deus. Os filhos têm as características do Pai e não devemos desprezá-las, quanto mais a do Papai Celestial, do Pai Celestial, de Deus. Os que desprezam o Filho de Deus, Jesus, desprezam a Deus Pai, desprezando a sua identidade de príncipe e de princesa, no caso das mulheres, pois rejeitam a identidade de filhos do rei. Em João, no capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, Jesus. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. Ele nos alerta através da sua escritura que você tem uma identidade, você tem uma origem, essa origem é ser filho de Deus. Você tem a característica, o DNA de Deus. E muitas vezes a influência de uma sociedade caótica, de uma sociedade que cria filosofias mentirosas, enganosas, falsas e que tenta desviar a conduta, o caráter do ser humano, levando estes e famílias, nações à morte, à destruição. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, entregou Jesus para que, se você, com fé, crer e entregar a sua vida a Jesus, Ele pode mudar a sua história, Ele pode devolver a sua identidade e você pode viver como filho do rei, como um príncipe. Você, mulher, como uma princesa. Você, jovens, como príncipes e princesas. Depende de vocês. Olhem para a circunstância à nossa volta. Parece que as coisas estão bem, mas não estão bem. Tudo aquilo que é prazer é momentâneo e depois fica um oco dentro das pessoas, um vazio. Muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas nas drogas, na prostituição, muitas pessoas enganando, mentindo, matando. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, Jesus vai mudar a tua história. Você precisa saber que você tem uma identidade. Se você viveu com identidade falsa até hoje, a partir de hoje, Deus quer te entregar a identidade original. Aquele documento que é identificado na terra, em especial no céu. Por isso, eu quero que você, neste momento, faça uma reflexão da sua vida, como ela se encontra, se você está de acordo com o que está acontecendo, ou se você quer mudança na sua vida. Se você quer mudança na tua vida, hoje, só existe um caminho, só existe uma solução para você resgatar a tua identidade, a sua característica de filho, de filha de Deus. É entregando a sua vida ao Senhor. Por isso, eu quero, às vezes você não tem força para tomar essa decisão, mas eu quero te ajudar. De que forma? Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração para que você, como diz Salmo 37, versículo 5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, para que você entregue a sua vida ao Senhor e Ele possa mudar a tua história e restaurar a sua identidade. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este dia, por este momento, pelas vidas que nos assistem, que nos ouvem, Senhor, que o Senhor venha trabalhar nos seus corações, no seio dessas famílias, transformando, fortalecendo, dando graça para que elas venham te conhecer como o único Deus, Senhor e Salvador, para que elas possam ser restauradas na sua identidade de filhos de Deus, de príncipes e princesas, porque Tu és Rei nos céus e na terra, Tu és o Rei dos reis. Por isso, abençoa, Senhor, ajuda essa pessoa, ajuda esta família, ajuda a nossa sociedade, em especial o Brasil, e muda
esta história. Deus eterno e todo-poderoso, que a graça, o amor e a paz do Senhor reine no coração dessas vidas, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão. Que Deus lhe abençoe, abençoe a sua família, hoje e sempre.